Bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos então para o nosso quinto e último exemplo dessa nossa nona aula de circuitos elétricos, que vai ser a aula, né, vai ser o exemplo que eu vou resolver com vocês, o nosso circuito RLC, ok? Um circuito composto de resistor, indutor e capacitor. E fazendo o primeiro adendo, né, análogo ao que eu fiz com vocês, né, no circuito LC, né, percebam aqui, eu só vou resolver o RLC para uma situação sem fonte. Por quê? Porque, como eu tinha comentado exatamente no nosso exemplo 4, né, do circuito LC, circuitos que possuem capacitor e indutor geram oscilações. E aí, quando a gente coloca uma fonte de tensão de corrente, uma fonte de tensão constante, a força eletromotriz constante, que é o nosso contexto, ela não agrega em nada o nosso sistema, ok? Dá para colocar aqui e trabalhar? Dá. Né? Vocês que estão vendo essa aula têm total capacidade de trabalhar com esse circuito com a fonte de tensão. Porém, como eu não vou trabalhar com ela, porque eu não acho que as análises que ela coloca aqui no nosso sistema, né, a física que ela desperta, seja tão interessante, seja tão rica assim. Então eu vou trabalhar dessa forma. E aqui, mesma ideia de todos os últimos exemplos, né? Para poder resolver esse nosso problema, a gente tem que determinar as equações dele, e aí, para isso, a gente vai aplicar a nossa primeira lei de Kirchhoff, né? Não precisando aplicar a segunda, porque aqui a gente tem uma malha única, né? A gente não tem nenhum nó. Ok? E aí, claro, para a gente poder aplicar a nossa primeira lei de Kirchhoff, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, estipular qual que vai ser o sentido que a gente vai varrer as quedas de tensão e qual que vai ser o sentido que a gente vai estipular da corrente, ok? De forma idêntica aos outros exemplos, né? Eu vou fazer aqui, né, as quedas de tensão no sentido horário, ok? E aqui eu vou supor que a corrente, né, eu vou supor aqui uma corrente também no sentido horário, ok? E aí vou começar a calcular as quedas de tensão, né, a partir deste ponto daqui. Então vamos lá, vamos aplicar a nossa primeira lei de Kirchhoff para essa malha. Né, primeiro componente que vai aparecer vai ser esse cara daqui, ok? A gente tem que fazer a queda de tensão dele exatamente aqui a favor da corrente. Então quanto é que vai dar essa queda de tensão? Vai dar Q dividido por C, queda de tensão, né, no capacitor. Depois a gente vai passar aqui pelo indutor, queda de tensão ao longo da corrente também. Então mais L di dt. E agora, né, queda de tensão no resistor também ao longo da corrente. Certo? Então aqui a gente vai ter o que? Mais R, I, né? Varremos todos os componentes, logo, esse cara daqui é igual a zero. Então a primeira lei de Kirchhoff nos passa essa expressão daqui. E de forma análoga também que eu comentei com vocês nos últimos exemplos, percebam, né? Aqui a gente tem carga no capacitor e a corrente no circuito. Né? E aqui, né, enfim, a gente sabe que existe uma relação, né, de que I é igual a dq dt, certo? A carga no capacitor varia no tempo de acordo com a corrente no circuito. De forma que a gente pode analisar essa expressão como uma equação de segunda ordem, ou em I ou em Q, né, na carga do capacitor. No caso, né, eu vou fazer a análise aqui em termos de uma equação diferencial na corrente. Por quê? Porque é a corrente aqui que é o nosso objeto principal de análise nesses circuitos elétricos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos derivar essa expressão em ambos os lados com relação ao tempo, né, para que a gente obtenha a nossa expressão. Okay? Eu vou derivar em ambos os lados. E, além disso, eu vou dividir ambos os lados por L, para que o termo com maior derivada seja acompanhado da constante 1, né, como tradicionalmente a gente prefere. Então, aqui a gente vai obter a expressão derivada segunda da corrente no tempo, mais R dividido por L vezes di dt, mais 1 sobre LC, né, 1 sobre LC, vezes corrente. Esse cara é igual a zero. Então perceba, né, a equação que determina o circuito, né, que rege, né, a física do circuito RLC, é uma equação de segunda ordem, e aqui é uma equação de segunda ordem linear, bonitinha, com todos os termos. Até então a gente só tinha, né, a equação diferencial de segunda ordem que apareceu foi no circuito LC, mas ela só tinha derivada segunda e função. Aqui a gente tem derivada segunda, derivada primeira, função, né, e aqui no caso, né, uma expressão homogênea. Ok? E, enfim, né, no caso, se a fonte ela fosse alternada, que não seria homogênea, seria não homogênea, e aí, né, a partir disso, que gerariam os termos de análise mais interessante. Um adendo também legal de ser colocado, né, talvez alguns já tenham percebido, mas essa equação é a equação do oscilador harmônico amortecido. Ok? A equação do oscilador harmônico amortecido é dada pelo quê? Derivada segunda mais constante de atenuação, né, de amortecimento, vezes derivada primeira, mais ômega zero ao quadrado vezes a própria função, isso aqui igual a zero, ok? A partir disso, já vou usar essa nomenclatura, né? Eu acho que vai ajudar, que vai ser o quê? O gama eu vou chamar aqui de R sobre L, ok? Que vai ser exatamente o que vai acabar aparecendo como fator de amortecimento das nossas oscilações aqui do circuito RLC, como vai ficar claro, ok? E aqui eu já vou usar aquela nomenclatura do ômega zero ao quadrado é igual a 1 sobre LC, ok? Ou seja, a frequência natural de oscilação para o circuito sem amortecimento é o que a gente chama de ômega zero.
Okay? A partir disso, como é que fica essa nossa expressão? Já vou aqui substituir. Aqui vai aparecer esse gama e aqui vai aparecer o nosso ômega zero ao quadrado. Mas bom, né, dado que nós temos aqui essa equação linear de segunda ordem, homogênea, tem várias formas de resolver essa expressão. Né, a forma que eu vou resolver com vocês vai ser o quê? Vamos supor uma solução do tipo exponencial. Okay? Então, A exponencial de αt. Por que exponencial? Porque aqui eu tenho soma de derivadas da função com a função igual a zero. Né, e claro, cada um deles com constante. Isso aqui remete a exponencial. Okay? O que eu vou fazer então? Pega essa expressão e joga aqui na nossa equação diferencial. Okay? Então vamos lá. Derivada segunda da corrente vai aparecer um A. Derivada segunda aqui vai aparecer um ômega 2 exponencial de αt. Okay? Mais gama, derivada da função, vai aparecer um A vezes alfa exponencial de αt. Mais ômega zero ao quadrado vezes a corrente A exponencial de αt. Tudo isso aqui igual a zero. Ok? Vamos lá, obviamente a constante A é diferente de zero, certo? Afinal de contas, estou querendo saber exatamente um regime em que existe corrente, então pode simplificar, né? Divide ambos os lados por A, divide ambos os lados por exponencial de menos αt, porque exponencial é uma função estritamente positiva, e a partir daqui o que a gente obtém é que alfa ao quadrado mais gama alfa mais ômega zero ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a zero. É a equação que vai determinar para a gente quem que é o nosso alfa. Percebam, nós temos dois alfas possíveis, o que é de se esperar, porque a equação é de segunda ordem, o que vai nos mostrar que nós temos duas soluções independentes, né, para esse nosso problema, que vai ser as duas soluções do alfa. No caso, qual que é a solução aqui? Né, vamos resolver diretamente usando o Bhaskara, ok? Então vamos lá, né, como é que vai ser a solução? O nosso alfa ele vai ter duas opções. O primeiro deles vai ser, vamos lá, menos gama, mais ou menos raiz de gama ao quadrado, menos 4 vezes ômega zero ao quadrado, dividido por 2. Eu vou incorporar esse fator sobre 2 para cada uma das parcelas, por um motivo que vai ficar claro, ok? Mas enfim, eu vou escrever essa solução daqui, do alfa, como sendo menos gama dividido por 2, mais ou menos raiz de gama sobre 2 ao quadrado, ok? Porque esse 2 aqui entra na raiz como sendo 4, né? 1 sobre 4, e que vai ficar menos ômega zero ao quadrado. Okay? A gente tem esse cara daqui igual a zero. Perceba que a partir desse alfa, a gente já consegue perceber que a gente tem alguns regimes em que a solução vai ser diferente. Por quê? Olha só, beleza, essa parte daqui do alfa é um número real. Agora, dependendo da relação entre o gama e o ômega zero, esse cara daqui pode ser um número imaginário, pode ser zero ou pode ser um número real. Para cada um deles, a solução muda. Por quê? Porque se esse cara daqui for real, né, se essa raiz daqui for um número real, significa que a solução ela é toda exponencial. Se esse cara daqui for imaginário, significa que vai ser uma solução oscilatória. Então vamos analisar cada um desses casos. Vamos começar aqui pelo amortecimento leve, porque ele vai ter mais relação com o que a gente trabalhou. O amortecimento leve, né, é exatamente o regime em que aquele gama ele é bem pequenininho. Matematicamente falando, né, analisando essa nossa expressão, o amortecimento leve ele é caracterizado por gama sobre 2, né, gama sobre 2 é menor do que ômega zero, ok? Quando isso daqui acontece, esse cara daqui é maior do que esse, né, e aí por consequência essa raiz toda ela fica negativa. Okay? E aí, nesse caso daqui, a gente pode escrever o nosso alfa como sendo o quê? A gente pode escrever ele como sendo menos gama sobre 2. Okay? Aqui pode colocar como mais ou menos i. E aí aqui eu já vou colocar raiz de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4. E aí, para todo esse cara aqui dentro, eu vou dar o nome de ômega ao quadrado, certo? Perceba que aqui, obviamente, tem unidade de frequência ao quadrado, porque aqui eu estou somando dois termos, um deles é uma frequência ao quadrado, e eu só posso somar termos que têm, obviamente, a mesma unidade, ok? Então, aqui, nesse cara daqui, pode ser visto como menos gama sobre 2, mais ou menos i ômega só, ok? Porque raiz de ômega 2 vai dar ômega e só. Logo, né, nós podemos escrever o nosso I de t, a nossa solução de corrente para o amortecimento leve, como sendo o quê? Como sendo um A exponencial de, primeira solução do alfa, então, menos gama sobre 2, exponencial de I ômega, t, ok? Mais um B exponencial de menos gama sobre 2, porque lembrando, esse cara daqui tem o mesmo valor, né? O que modifica aqui nas duas soluções do alfa é a parcela imaginária, que vai aparecer uma exponencial de menos I ômega t. Uma forma mais conveniente de se escrever essa expressão, perceba, exponenciais imaginárias estão relacionadas a cossenos e senos de ômega t. Okay? Então a gente pode utilizar a formulazinha de Euler, né, que relaciona essas exponenciais com cosseno e seno. E a gente pode fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês na última aula, que sempre que a gente escreve uma coisa do tipo A cosseno de alguma coisa, mais B
mais b vezes seno de alguma coisa, né? Sendo que essa coisa é igual, a gente sempre pode escrever esse cara daqui como sendo uma nova constante vezes cosseno desse alguma coisa mais uma fase. Na prática, a gente troca a constante a e b por a' e fase, ok? Que está dentro aqui do nosso cosseno. Então, né, enfim, abrindo essas exponenciais imaginárias em termos de senos e de cossenos e escrevendo elas em termos de um único cosseno com uma fase, a gente consegue, nesse nosso regime, escrever o nosso i de t como sendo o quê? Como sendo a, né? Aqui eu vou até colocar a' e b' para não confundir com esse a, certo? Mais uma constante, vezes exponencial de menos gama sobre 2, cosseno de ômega t mais φ, ok? Então, essa daqui seria a nossa solução para esse regime, né, que eu chamei de amortecimento leve. Duas coisas interessantes para a gente poder analisar quanto é essa solução é, primeiro de tudo, né, vamos lá, vamos desenhar o gráfico. Como é que é esse gráfico? Esse gráfico daqui ele é um cosseno, então ele é uma coisa oscilatória, ok? Vezes um fator exponencial. Então, como é que é o gráfico disso? O gráfico disso vamos desenhar aqui o pontilhado de uma exponencial, por exemplo, né, da função a vezes exponencial. Então, imagina que esse gráfico daqui seria o do a vezes a exponencial. Tanto aqui quanto na parte negativa, certo? Tem esse cara daqui. Essa função daqui nada mais é do que um cosseno que oscila entre esses caras aqui. Então, vai ser algo do tipo assim, ó, vai ser, sei lá, algo assim. Ela vem para cá e oscila para cá. Então, perceba, existem oscilações, só que essas oscilações elas são envelopadas por essa exponencial, né? Então é uma oscilação que vai reduzindo a amplitude exponencialmente no tempo, ok? Interprete isso como um cosseno na qual a amplitude cai exponencialmente. Esse tipo de solução é realmente o que a gente esperaria num circuito LC que a gente resolveu com a resistência. O que a resistência faz? Qual é o papel da resistência? Não é pegar a energia elétrica e dissipar em forma de calor? Resistência não serve para isso, para dissipar energia? No circuito LC a gente tinha uma oscilação. Agora a gente vai continuar tendo uma oscilação, porém, né, com a resistência retirando um pouquinho dessa energia. Porém, a gente está no regime de amortecimento leve. O que significa? Significa que essa resistência é muito pequena. Então ela vai retirando energia do sistema de pouquinho em pouquinho. Ela não tira tudo de uma vez, por exemplo. Não é uma resistência muito intensa que o amortecimento seria muito intenso. Por conta disso, o sistema consegue oscilar porque está perdendo energia devagar, mas como está perdendo energia, a amplitude vai caindo com o passar do tempo. Então essa é uma análise interessante que a gente consegue fazer. A segunda análise interessante é que percebam qual que é a frequência de oscilação do cosseno, é esse ômega, e esse ômega não é igual ao ômega zero. Significa que quando a gente coloca amortecimento no nosso sistema, a frequência natural de oscilação do sistema muda. Não vai ser mais determinada só com 1 sobre LC, vai depender tanto de L, né, do indutor, né, da indutância, quanto da capacitância, igual antes, mas também vai depender desse fator gama, ok? Perceba, esse ômega daqui, ele está relacionado tanto com o ômega zero quanto com o fator de amortecimento. Então a resistência também modifica a frequência natural de vibração. Quando a gente está num contexto de amortecimento leve, em que isso daqui acontece, é natural também a gente acabar vendo a solução com ômega zero. Por quê? Porque se esse gama daqui for muito pequenininho, né, significa que essa parcela vai ser muito pequena em comparação com o ômega zero ao quadrado, entendem? Então a gente pode aproximar o ômega do ômega zero. Mas percebam que, no ponto de vista estrito, a frequência de oscilação muda. Então esses são os dois adendos interessantes que eu gostaria de passar para vocês desse regime que é o amortecimento leve, que é exatamente, né, o fato de que a frequência de oscilação natural muda, certo? Mas o sistema continua oscilando, né? E aqui no caso que a gente tem exatamente uma oscilação que ela é amortecida exponencialmente, né, na amplitude. Mas bom, dado isso, vamos analisar então a nossa segunda situação de amortecimento, ok? Que vai ser o amortecimento intenso, ok? Então um sistema fortemente amortecido, né? Um circuito RLC fortemente amortecido. Adivinha como é que a gente caracteriza, né, matematicamente um sistema fortemente, né, amortecido, né, um sistema com amortecimento intenso? É justamente um sistema em que o gama sobre 2 é maior do que o ômega zero. E aí, por consequência, né, esse cara daqui, aqui no meio, né, vai dar um número positivo e por conta disso essa raiz vai dar um número real. Nesse sentido, né, dando para esse cara daqui um nome de ômega maiúsculo ao quadrado, eu não vou colocar ômegazinho ao quadrado, porque esse ômega daqui a gente sempre usa para poder falar de frequência, mas percebam, se esse cara daqui dá real, não tem exponencial imaginário, então não tem oscilação. Certo? Então eu vou dar o nome de ômegazão, só para que continue sendo um ômega, mas para que vocês não confundam realmente com oscilações, ok? E aí, por conta disso, quanto é que vai ser a resposta aqui do nosso alfa? O nosso alfa vai ser menos gama sobre 2, mais ou menos ômega, certo? Logo, quanto é que vai ser a nossa corrente em função do tempo? Ela vai ser um A exponencial de menos gama sobre 2 vezes T, exponencial de ômega vezes T, ok? Mais um B exponencial de menos gama sobre 2t, exponencial de menos gama t.
Mas bom, não vou devagar muito aqui quanto a esse amortecimento intenso, né? O mais interessante para a gente analisar foi esse aqui que a gente acabou de analisar, né? O do amortecimento leve, né? Mas enfim, né? O ponto principal aqui é que existem esses dois fatores, né, de exponenciais, então, né, dá para perceber que a corrente ela é atenuada rapidamente, porque exponenciais elas decrescem rapidamente. Eu vou só desenhar aqui, né, mas sem que a gente trabalhe muita coisa e tudo, uma situação, né, um gráfico possível para esse tipo de situação, só para que vocês vejam, ok? Mas o mais interessante seria você, sei lá, pegar algum exemplo qualquer, jogar aqui para construir o gráfico, ok? Mas uma situação plausível também, normalmente é ilustrada, né, o comportamento é mais ou menos assim, ó. Ok? A corrente ela decai rapidamente e aí tem essa barriguinha daqui até chegar de volta, né, e acabar dando zero a corrente, ok? Então é algo mais ou menos dessa forma daqui. Não vou devagar muito aqui a respeito, né? Fica só aqui para vocês verem, né, exatamente essa possibilidade, né? E aí, claro, dependendo da vontade de cada um, vocês podem aprofundar mais ou menos esse tipo de amortecimento. E bom, dado isso, né, o nosso terceiro tipo de amortecimento, que esse daqui, gente, eu vou só citar, eu não vou realmente fazer muitas divagações, né, por um motivo vai ficar claro, que seria o amortecimento crítico, ok? Que é exatamente a situação que falta, né? Se aqui a gente tem um amortecimento intenso e o leve, existe uma situação no meio do caminho, né, que seria exatamente o amortecimento crítico. No amortecimento crítico, obviamente, né, o que a gente tem? A gente tem a igualdade desses termos. Se esses termos daqui são iguais, o que vai acontecer com esse parênteses daqui? Esse parênteses simplesmente vai zerar, ok? Esse cara daqui vai dar zero. E aí percebam, o nosso alfa vai ter somente uma raiz, então o nosso alfa vai ser somente gama sobre 2, é menos gama sobre 2. E isso, no sentido matemático, é incompleto. A gente não consegue, somente com essa resposta, determinar como é que vai ser o comportamento exatamente desse tipo de circuito. Por quê? Porque aqui a equação diferencial é de segunda ordem. Então eu preciso de duas soluções linearmente independentes para poder falar da solução geral. Perceba aqui, né, do tipo exponencial, a gente só tem uma solução. Isso significa que a gente tem que buscar soluções que não sejam exponenciais, né, para exatamente satisfazer a nossa equação aqui do circuito, ok? Eu não vou ficar fazendo isso com muito detalhe, porque meu objetivo aqui não é fazer um curso de equações diferenciais, mas vou só adiantar que a solução do tipo t exponencial de alfa t é uma solução desse nosso problema com esse alfa daqui. Okay? Isso aqui obedece àquela equação e é uma solução linearmente dependente somente da exponencial de alfa t. Consequentemente, né, a gente pode escrever a nossa corrente, né, em função do tempo desse tipo de amortecimento como sendo o quê? Como sendo uma constante mais uma outra constante vezes o tempo, então mais b vezes t, exponencial de menos gama sobre 2 vezes o tempo. Então a gente pode escrever a nossa solução dessa forma aqui para o amortecimento crítico. Essa situação do amortecimento crítico é uma situação que quase oscila, né? Porque se esse cara daqui for um pouquinho negativo, vai ser possível definir alguma frequência de oscilação, alguma pequena oscilação. Aqui está quase oscilando. Na prática, se vocês forem redesenhar, né, um gráfico desse, né, para alguns valores específicos, né, vou só desenhar aqui um representante genérico para essa classe aqui, né, de correntes. Né, a gente pode fazer o seguinte desenho, né, só para interpretar fisicamente, né, aqui, e em função do t, em função do tempo, um possível tipo aqui de solução para esse cara é esse aqui, ó. A gente percebe, né, aqui no caso, aqui eu que infelizmente não desenho muito bem, né, a gente tem alguma coisa desse tipo daqui, né. A gente tem uma subida e uma caída aqui exponencial, certo? É como, aqui a gente já consegue perceber que falta pouquinho para poder oscilar. Né? Se esse cara daqui descesse um pouquinho e viesse para cá, já seria pelo menos uma pequena ali, alguma coisa do tipo, enfim. Né? A gente consegue perceber por um gráfico desse que existe ali uma quase oscilação, né? Uma tendência ligeira à oscilação, que é exatamente pelo fato desse cara daqui estar exatamente zero. Mas bom, dado isso, né, encerra aqui essa nossa aula, né, do circuito RLC e de forma mais geral, né, a nossa 9ª aula aqui de circuitos elétricos. E na prática, né, eu resolvi com vocês esse circuito RLC porque eu queria discutir, né, eu queria mostrar a solução basicamente do amortecimento leve. Esse amortecimento que é mais rico para esse nosso contexto. Se a gente estivesse num contexto em que a força eletromotriz ela varia no tempo, aí beleza, esses outros caras aqui talvez poderiam ser mais interessantes a gente analisar e tudo. Mas nesse caso daqui, perceba essas duas soluções aqui, elas, sei lá, elas não são tão interessantes assim, né? Não sei vocês, né? Eu acho que a graça do circuito RLC são exatamente as oscilações, ok? Então, enfim, espero que tenha ficado claro essa construção, espero que tenha ficado claro essa parte de circuitos elétricos e também, né, espero que essa aula, que foi básica, né, como um todo, espero que ela pelo menos desperte em você aquele sentimento do tipo, gostaria de aprofundar mais em circuitos ou não, para você saber, né, como é que vai ser o andamento, né, seu, né, nos estudos. E bom, com isso, né, encerrando a nossa 9ª aula, nós vamos então no próximo vídeo para a nossa 10ª e última aula, que vai ser talvez a aula mais curta aqui do curso, que vai ser exatamente para poder
fechar, né, o eletromagnetismo, construir bonitinho, né, enunciar as leis de Maxwell, porque na prática falta somente uma correçãozinha para que a gente tenha as leis de Maxwell completas, que é uma correção da lei de Ampère, que vai ser exatamente, né, o motivo pelo qual eu vou fazer com vocês a nossa 10ª e última aula.